Elvésio, com você. Muito obrigado. Muita paz para todos. Seja bem-vindo. Hoje, especialmente, eu vou me utilizar no tratamento com cada um da primeira pessoa do singular, para facilitar um pouquinho a nossa sintonia, para filtrar um monte de coisas para permitir que nós tenhamos afinado essa sintonia. Então, na medida do possível, estarei utilizando o tratamento na primeira pessoa. De novo, seja bem-vindo, para que nós, neste encontro do Centro Espírita Sebastião Mártir, é um encontro de todas as sextas-feiras que realizamos na casa, agora de uns tempos para cá, desta forma aqui, mas contando com a participação de você que está aí do outro lado, partilhando comigo aqui e partilhando com um monte de irmãos, de pessoas, esses instantes maravilhosos. O tema já foi anunciado, é a fé inabalável. Fé inabalável. Quando se fala de fé, você sabe o que é. Você sabe o que é fé, já estudou, eu já estudei, nós já tivemos acesso a alguns conceitos. A doutrina espírita, ela trabalha muito a ideia de fé raciocinada. A fé inabalável está dentro desse conceito de fé raciocinada. Então, o que é que vem aqui? Está no Evangelho, esta lição. O que é fé inabalável? A fé inabalável é aquela, atenção, só é aquela, ou seja, a fé inabalável não é uma qualquer fé, não. Só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Viram aí? Você que está prestando atenção, você que estabeleceu essa sintonia particular, pessoal, você viu? Fé inabalável só é aquela. Esse só aí é imprescindível. Só é aquela que permite que nós consigamos, face a face, em todos os momentos de nossa vida, encarar a razão. Isso é interessantíssimo. Por que é interessante? Porque é possível que neste momento que nós estamos vivendo, que você está vivendo, que cada um vive, você tenha na sua família alguém com dificuldades em administrar esta época agora que nós estamos vivendo. É possível que você tenha um colega de trabalho, tenha um parente, tenha um amigo que esteja enfrentando dificuldades na administração da vida, da existência, da experiência terrena nesta época da humanidade. Então, voltemos para a fé inabalável. A fé inabalável, só a fé inabalável, é ela que consegue permitir que cada um possa encarar eu, você, seu amigo, sua esposa, seu marido, possa encarar em todas, isso é importantíssimo que você grave isso. É importantíssimo que você compreenda que só ela vai permitir que eu, você, que cada um veja todos os fatos face a face em todas as épocas da humanidade. Pois bem, esta é uma época que a humanidade está vivendo. E é uma época diferenciada. Aí eu disse assim, que você tem alguém que é do seu conhecimento, ou você próprio, em alguns instantes, às vezes em muitos momentos, encontra dificuldade para administrar a vida. É um novo momento que é uma época diferenciada que a humanidade está vivenciando. E aí nós dissemos, e você captou isso, que a fé inabalável, ela me permite entender
este novo momento, esta época que a humanidade vive. Em alguns instantes, é um abalo, existem dificuldades. Em outros instantes, existem angústias, existem outros processos do sentimento, da alma, que nós, às vezes, experimentamos. Mas você, na análise que você está fazendo agora, você está percebendo que só a fé inabalável, preste atenção na palavra que eu estou utilizando. Só a fé inabalável vai permitir encarar a razão face a face. Claro que nós falamos que é só ela, e precisamos também, e você vai me ajudar agora no raciocínio, nós estamos numa sintonia psíquica, numa sintonia emocional, você vai perceber com profundidade a palavra razão. O que é a razão? A razão, ela é um sentimento do ser humano, é um sentimento nosso, seu, meu, do seu parente, do seu amigo, que permite, pela alma, pelo espírito, pode utilizar a palavra que quiser, pela alma, pelo espírito, compreender os fatos da vida. Está percebendo o raciocínio? Nós estamos falando de um momento diferente, que você vive, e eu vivo, e cada um está vivendo. Esse momento, ele está vinculado. Nós, às vezes, imaginamos que caímos nessa armadilha, e acaba, em alguns momentos, sendo uma armadilha mesmo. Eu estou vinculado, você está vinculado, o nosso raciocínio está vinculado a uma ideia de calendário. Nós temos um calendário, esse calendário serve para me orientar, para orientar você, para orientar cada um que quiser dentro deste calendário. E nós, quando nos vinculamos a este calendário, aqui estamos utilizando no geral, no coletivo, nós, às vezes, por equívoco e às vezes por ignorarmos um monte de outras coisas, acabamos atribuindo ao calendário uma responsabilidade enorme. É como se o calendário, se o ano de 2020, se o ano de 2019, se o ano de 2021, que estamos a 15 dias dele, esse calendário pudesse impor à sociedade terrena os fatos. Não é isso, não. Exatamente por essa razão, nós estamos tratando da palavra razão. Exatamente por esse motivo, nós estamos nesse momento, bastante atentos à palavra só a fé, as palavras, só a fé inabalável vai permitir que nós, cada um de nós, consigamos encarar a razão face a face, nesta época, neste momento. Então, é possível, repetindo aqui, que alguns de nós, no atual momento da experiência, dentro do calendário que estamos vivendo, sem que o calendário tenha essa responsabilidade, o calendário não é nada mais, nada menos do que um processo orientativo para a sociedade terrena, mas é possível que um ou outro, ou que o grande percentual da sociedade terrena esteja vivendo, neste momento, um grau de satisfação não muito elevado, e nós estamos atribuindo isso ao calendário. Um grau de satisfação não muito elevado. Grau de satisfação com o quê? Com a vida. E não muito elevado esse grau de satisfação, por exemplo, com o ano de 2020. Nós achamos que o ano de 2020 está muito difícil, que ele está sendo, em alguns instantes, até cruel. Esse raciocínio, esse entendimento, ele não é muito bom, não.
porque ele acaba vindo para a nossa mente e alcançando a nossa alma e ocasionando desânimo, ocasionando, está na moda, essa semana foi utilizado muito esta palavra, aliás, são duas palavras, ocasionando ansiedade e ocasionando angústia. Não tem ninguém que fique ansioso e que não sofra as consequências. Não tem ninguém que fique angustiado e não sofra as consequências. As consequências do quê? Da própria angústia. As consequências do quê? Da ansiedade. E nós, equivocadamente, repetindo, imaginamos que o calendário do ano de 2020 é responsável por isso. Não funciona assim. Não funciona. Então, de novo, o que é a fé inabalável? A fé só é ela, a fé inabalável. E é uma fé raciocinada. É só ela que vai permitir que nós, frente a frente, enfrentemos, encaremos a razão em qualquer momento, em qualquer instante da experiência terrena, da sociedade terrena. O que nós estamos falando? Que a fé inabalável, neste momento do calendário que marca o ano de 2020, está nos permitindo esta análise. A análise de estarmos diante da razão, encarando os fatos neste momento. Então, vamos ver de novo. O que é a razão? A sociedade terrena, ela vive simultaneamente este calendário. Por isso que nós estamos generalizando. Ele serve para todos, para os bilhões de almas que estão, atenção aí, que estão encarnados, nós que estamos encarnados, e para os bilhões de irmãos nossos que estão desencarnados. E que estão desencarnados nas várias dimensões deste planeta Terra. Não é só na nossa dimensão que este calendário está valendo, não. É o planeta Terra é que tem um calendário. E ele funciona para todas as dimensões. Então, simultaneamente, nós estamos vivendo esse calendário. E ele está nos orientando. Então, a fé inabalável é só ela que vai permitir que seja possível estarmos frente a frente, face a face, com a razão. E a razão? Para que nós não fiquemos perdidos pelo caminho. A razão, e nós estamos utilizando hoje essa palavra, mas é com frequência mesmo, com insistência, para que nós compreendamos este momento maravilhoso. A razão é a faculdade própria. Atenção aí. Grave. A razão é a faculdade própria do ser humano. A razão ela é própria nossa, de cada um de nós, que nos permite conhecer pelo espírito, pela alma, pela sensibilidade, pelas fibras íntimas da alma. Então, a razão é este sentimento, é esta faculdade que nos permite conhecer pelo espírito a distinção. E aí vem o fato do calendário. Daquilo vem os acontecimentos que nós estamos vivendo hoje, em 2020, que já está terminando, mais 15 dias nós vamos sair de 2020, mas não muda nada. O calendário, vamos repetir aqui, ele é apenas um instrumento, uma bússola orientativa para a sociedade terrena. Então, de novo, a razão é a faculdade própria da alma humana, do ser humano, que permite conhecer pelo espírito, não é um conhecimento cultural. A cultura ela é extraordinária, ela é de grande valia para todos nós, mas a razão ela não permite este conhecimento cultural. É um conhecimento pela alma, pelo espírito, e que nos permite fazer a distinção dos fatos, das ideias
e das coisas que estão ocorrendo. Isso não é maravilhoso? Quando nós estamos utilizando a fé, e só a fé inabalável, não é qualquer fé, estamos lançando mão da fé para que a fé sirva de instrumento para cada um de nós, frente a frente à razão, compreendermos, conhecermos os fatos em qualquer época da humanidade. Quando falo de qualquer época, nós vamos abrir um parênteses para dizer assim: olha, mas o fato que está me incomodando, ele aconteceu ontem. E o ontem já é passado. E o passado, ele é só um registro. Às vezes está ainda no consciente, mas o seu destino é o inconsciente. Não, esse qualquer época está nos permitindo mergulhar dentro de nós, mergulhar dentro da nossa idade espiritual. É claro que nós não vamos aprofundar nesse assunto aqui hoje, não. E ninguém está visitando a sua inconsciência para acessar fatos, experiências de outras vidas. É possível isto? É possível, sim. É pecado acessar essas informações, esses registros de outras experiências? Não, não é. Pecado no sentido de analogia que estamos fazendo. Não, não é. Porque o registro é pessoal de cada um. Daí a nossa opção no início da conversa em fazer o tratamento hoje na primeira pessoa. O tratamento você, com você. O registro que você tem na sua alma que não tem só esta experiência terrena, experiência de reencarnação, mas já tem, segundo as informações dos mentores, aí, mais de 40 mil anos, só dentro do processo de lucidez, esses registros são inúmeros. E eles estão à nossa disposição. Eles pertencem a você. Esse registro pertence a cada um de nós. É bem verdade que a nossa estrutura espiritual, em alguns instantes, ela não está, até mesmo, e aí nós vamos entrar de fato na expressão da cultura. A nossa cultura religiosa, às vezes, é um empecilho, é um problemão, quando se trata de acesso a esses registros. Mas impedidos nós não estamos, por muitas razões. Uma delas é que o registro é pessoal, é personalíssimo. Ele não é de mais ninguém. Então, o acesso a ele pode ocorrer, deverá ocorrer, no momento que desejarmos. E aí está um dos problemas. E a razão e a fé inabalável, é sutil isso. A razão que a fé inabalável permite estar face a face conosco, está dizendo assim: no seu registro da sua alma, no inconsciente que você tem, existem fatos que estão lá registrados de longa data. Dissemos uma data aqui, que os espíritos nos falam sobre ela, que temos 40 mil anos de idade, carregando conosco já esta razão, já carregando conosco livre-arbítrio. Então, a fé inabalável permite que nós conheçamos esses fatos. Isso não é maravilhoso? E quando isso se torna real para cada um de nós não temos que atribuir ao calendário, nós não temos que atribuir ao 2020, nós não temos que atribuir a governo, nós não temos que atribuir a um espírito que não está interessado no nosso avanço, no nosso progresso, nenhuma responsabilidade pelo que está ocorrendo. Em qualquer época da humanidade, a fé inabalável está nos permitindo este acesso face a face à razão, e a razão está nos mostrando. É a razão, repetindo aqui, a razão é uma faculdade própria do ser humano. E a razão está nos mostrando a distinção destes fatos, das ideias e das coisas.
Então, se temos registros passados, esses registros, agora mesmo dissemos que o passado, às vezes nós ficamos vinculados a ele, mas ficamos vinculados assim de forma apaixonada, sem raciocínio, sem darmos importância ao passado como apenas um fato registrado na nossa alma. Agora, nós estamos pegando a razão e dizendo que esses fatos existem sim, estão lá. E esses fatos, ou seja, os fatos do passado, e quando estamos falando de passado aqui, não estamos falando só do ontem, não, nem só do anteontem, nós estamos falando de passado até um pouco mais distante. Não, nós não acabamos de dizer da nossa idade espiritual já de conquista da razão, de 40 mil anos. Então, no mínimo nesses 40 mil anos, nós temos nesse passado um arquivo razoável. E essa razão, utilizando a fé raciocinada como instrumento, está nos permitindo compreender os fatos da vida nesta época que a humanidade está vivendo. Quando estamos falando nesta época que a humanidade está vivendo, estamos só quebrando um galho. É que eu vivo e que você está vivendo. Das dificuldades. Agora mesmo utilizamos a expressão aqui, da ansiedade que você vive, da angústia que você experimenta, que eu experimento. A razão está lançando mão desta ferramenta, fé inabalável, para permitir a nossa compreensão, o nosso conhecimento. Mas não é só isso, não. Além da compreensão, além do conhecimento, a razão está permitindo que nós formulemos, que você formule, que cada um formule ideias novas. Isso é o futuro. Isso significa atualização. Isso significa progresso. Então, a razão, esta ferramenta extraordinária, que face a face, a fé inabalável está nos colocando diante dela para em qualquer época da humanidade, e esta é uma época valiosíssima, importantíssima, por muitas questões. Uma delas, nós estamos em plena mudança de estágio evolutivo. A doutrina espírita é claríssima quanto a isso. Nós estamos deixando para trás um estágio de expiação e de provas e estamos encarando, com a fé inabalável sendo nosso instrumento e a razão sendo a faculdade que nos permite, atenção, a fé inabalável está permitindo encarar a razão e a razão distinguindo para nós, esclarecendo para nós os fatos. Mas não só esclarecendo, não é só o esclarecimento. Nós estamos nos alimentando nos esclarecimentos, sim. Como é que eu vou deixar a minha angústia de lado? Como eu vou abandonar? Como eu vou conseguir abandonar a minha ansiedade? Conhecendo, estudando. A fé inabalável é este instrumento que está sendo utilizado. Mas não é só o conhecimento para saber, então eu fui fulano, eu fui Beltrano e por esta razão eu estou tendo esta vida. A ligação é fatal, é isso mesmo. Mas esta mesma razão e esta mesma fé inabalável, essa ferramenta de Deus em nossas vidas, está permitindo que surja na minha alma, que surja na minha vida, que surja na sua vida, que surja na vida de cada um da nossa família, ideias novas. Quando eu estou falando de ideias novas, eu vou colocar aqui uma outra palavrinha, ideias renovadas, ressignificadas, para que nós não fiquemos atribuindo a um calendário que é frio, que é só registrado no papel, responsabilidades que são nossas, que são pessoais nossas.
se o nosso momento, se a humanidade está numa época complicada, difícil, cada um é responsável. Nós temos estudado na doutrina espírita que se atribui ao campo vibratório terreno um nome. Denomina-se alma da Terra. O que vem a ser essa alma da Terra? A alma da Terra é o somatório das vibrações, dos sentimentos, das ideias, das energias, dos 7 bilhões de almas reencarnadas e dos mais de 20 bilhões de almas desencarnadas. Ou seja, a alma da Terra é este campo vibratório que nós todos estamos nele, respirando nele. E nele, nesta alma da Terra, neste campo vibratório, por isso que estamos utilizando a expressão nele, neste campo vibratório, nós influenciamos e também nós recebemos influências. É um campo energético. Então, no momento que estamos utilizando só a fé inabalável, para que ela, perante, face a face, a razão nos permita, e a razão sendo instrumento da alma humana, do ser humano, nos permita um conhecimento mais aprofundado do espírito, não é só o conhecimento, não. É também a distinção dos fatos, das ideias e das coisas. Atenção! Este conhecimento dos fatos, este domínio dos fatos, das ideias que estão sendo ressignificadas e das coisas, atenção, é pelo espírito. Não é só no cérebro físico. Não é só no campo do conhecimento externo. É na fibra mais íntima que a alma tem. Nós estamos remexendo conosco. Nós estamos nos revigorando em Deus quando estamos nos visitando. Vamos continuar ainda. Nós estamos vivendo esta época, chamemos de diferenciada, é verdade. Nós vamos revisitar a nossa inconsciência por algumas vezes. É possível que alguém que está do outro lado aqui me ouvindo, você que ainda não se familiarizou muito com o Espiritismo, é possível que tenha dificuldade em compreender isso. Mas é verdade, sim. Nós revisitamos esse arquivo, vamos chamar aqui de inconsciência, com muita frequência. Às vezes fazemos isso de olhos abertos, lucidamente. E às vezes fazemos isso emancipado pelo sono. E nesta emancipação, às vezes deparamos conosco, lá no passado. E você que está prestando atenção aí, está entendendo esse negócio de fé inabalável, como é um instrumento de Deus na minha mão, na sua mão, para que nós superemos, para que você supere, para que eu consiga superar as minhas dificuldades, os meus limites, e tendo como sentimento, como faculdade, a razão, pois é assim que funciona. Essa oportunidade que está sendo colocada na minha mão, na sua mão, na mão de cada um, ela é diferenciada mesmo. Porque nesta oportunidade, o conhecimento individual, não vou mexer com a ciência aqui não. Se fosse falar da ciência, eu falaria no coletivo, falaria no plural, mas no singular. Este conhecimento, esta oportunidade que está sendo permitida a cada um, a você, a mim, a todos, que é a fé inabalável, e só ela é um instrumento capaz de nos colocar assim perante a razão, ela vai permitir, essa fé inabalável, que o meu conhecimento, mas atenção aqui, dissemos isso em alguns momentos, não é um conhecimento cultural, é pelo espírito, não é um conhecimento vinculado só ao cérebro.
este egoisticamente, às vezes ele é alimentado. Não é deste conhecimento que nós estamos falando. Então, este conhecimento, no singular, na primeira pessoa, essa oportunidade de conhecimento que está sendo me colocada nas mãos, nas suas mãos, na mão de cada um, neste instante, nesta época nova que a humanidade está vivendo, é uma oportunidade ampliada. Ampliada de que forma? É a chance que eu tenho, é a chance que você tem, é a chance que cada um tem, é a chance que eu tenho de me conhecer e é a chance que você tem de se conhecer. Olha que coisa singela. Num momento do século XXI, terminando 2020, encarando 2021, e nós estamos dizendo assim, eu não me conheço e você não se conhece? É verdade. Nós temos inúmeras dificuldades, enormes dificuldades, barreiras das mais... Eu ia utilizar a palavra intransponível, não. Não existe isso, não. Não são intransponíveis essas barreiras. Mas nós temos barreiras fortíssimas, vigorosas, impedindo que nos conheçamos. Que você se conheça e que eu me conheça. Então, este momento novo agora é este que está sendo oportunizado a mim e a você de conhecer. Pelo cérebro, não. Conhecer pelo espírito. Nos revisitando e ressignificando a nossa bagagem, o nosso conhecimento. E conhecer a nós mesmos, conhecer a nossa intimidade, significa conhecer ideias. Ideias de quem? De cada um de nós. E se estamos com a ferramenta da fé inabalável, só ela é competente para isso. E a razão como instrumento para que façamos isso, está mais do que evidente que as ideias lá de trás, que estão arquivadas na nossa alma, possivelmente algumas delas não nos interessem mais daqui para frente. Porque o que nós estamos dizendo é que este conhecimento das ideias é um conhecimento da alma, do espírito. E do espírito com uma ferramenta de Deus na mão, chamada fé inabalável. Meus queridos irmãos, você que está me acompanhando, que criou este vigor de uma ligação, que está ouvindo minha voz, eu faço um convite a você, a cada um que está do lado de lá da tela neste instante, para que comigo façamos uma viagem. Nós vamos, todos nós, com muita calma, com muita serenidade, não precisa nem fechar os olhos, não. Lucidamente, não é um sonho, não é uma ilusão, não é uma indução, é algo real. Nós vamos, todos nós agora, individualmente, fazer um deslocamento para a Galileia. Estamos, neste instante, viajando no espaço e buscando lá na Galileia de 2000 anos atrás, uma praia. Estamos visualizando já esta praia, lindíssima, com a água serena do mar, com uma iluminação que é possível que nem estejamos entendendo bem. Mas nesse instante, nós estamos nos localizando numa praia da Galileia. E desta praia, deste ambiente de muita luz, que nós estamos sentindo o mar, repare na sua face a brisa que te alcança. Uma brisa serena, uma brisa suave. Ela está alcançando a sua face. E quando olhamos um pouco mais além, no horizonte, nós enxergamos, além da própria luz do ambiente da praia e do mar,
nós enxergamos uma luz concentrada, uma luz forte, mas não fere a nossa visão. E esta luz vai se aproximando de cada um de nós. Esta luz vai ficando mais próxima e é possível que na sintonia que estamos estabelecidos aí, aprofundada nas fibras da alma, até nos deixe emocionado. Esta luz se aproxima e nós reparamos, assim como Paulo na estrada de Damasco, que é um encontro com Jesus. Esta luz é Jesus. Se é Jesus e se estamos emocionados, nos preparemos para conversar com Ele. Nós não podemos perder esta chance. Se a razão, se a fé inabalável nos permite, neste momento, ter uma visão mais ampliada dos fatos e das ideias do planeta, e nesse momento especialíssimo, nós não podemos perder a chance de conversar com Jesus. E conversando com Ele, nós vamos dizer a Ele o seguinte: ó Mestre de amor, alivie o cansaço da minha alma. Por misericórdia, Mestre de amor, alivie-me deste cansaço. A minha alma está tensa, exausta, com as energias exauridas. Por misericórdia, Jesus, alivie este cansaço. Me ajude, Jesus. Essa é a nossa conversa com o Senhor da vida. Me ajude, Jesus, a sossegar meu coração. Me ajude a acalmar, Jesus, o meu coração, a minha alma. E por misericórdia, ó Mestre de amor, fique comigo. Não me autorize, Jesus. Não me permita, em momento algum da minha vida, desta época de vivência da humanidade, estou inserido nesta humanidade, não me permita ficar distante de vós. Eu não adquiri ainda a robustez necessária. E se me distancio de vós, eu caio. Por misericórdia, Jesus, fique comigo. Fique comigo neste momento. Mas fique comigo para sempre. Senhor da vida, permita que assim seja. Que nós nos vinculemos a vós para valer. Numa entrega absoluta. Fique comigo, por misericórdia.